Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, como está a censura no Brasil e no mundo? A censura no mundo, infelizmente, vai muito mal. Quer dizer, há muitos países que restringem a liberdade de expressão. O tema da censura se inclui no capítulo da restrição à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. E há muitas ditaduras no mundo, há muitos governos autoritários, há muitos governos que tendem a usar o seu poder para limitar a capacidade dos indivíduos de se expressarem e limitarem a capacidade dos órgãos de comunicação de veicularem informações e veicularem opiniões a respeito dos acontecimentos políticos que envolvem a esfera pública. Nos últimos dias foi divulgada uma classificação internacional dos países a respeito da liberdade de expressão. Infelizmente, há mais de 100 países que se encontram à frente do Brasil em relação à proteção da liberdade de expressão, o que mostra que o nosso país apresenta muitos riscos para o exercício da liberdade de expressão, jornalistas mortos e, inclusive, a prática da censura. Mas nós tivemos um episódio absolutamente lamentável nos últimos dias, que foi praticado justamente por quem é responsável pela guarda da Constituição, pelo Supremo Tribunal Federal, em particular por dois ministros, pelo seu presidente, pelo presidente Dias Toffoli e pelo ministro Alexandre de Moraes. Esses dois ministros decidiram, primeiro, instaurar um inquérito para a apuração de fake news. Esse inquérito é sigiloso e, além disso, censuraram. Essa censura depois foi abolida, mas houve uma censura a duas publicações, o Antagonista e uma outra publicação que é veiculada pela internet. Então, isso nos mostra com muita clareza que o Supremo Tribunal Federal agiu contra todas as regras escritas e não escritas. Agiu contra o seu regimento e, mais ainda, agiu contra a Constituição Federal. Agiu contra a Constituição Federal porque a própria Constituição Federal prevê que o pluralismo é uma das bases da democracia brasileira. Isso está no artigo 1º da Constituição. E é claro que opiniões divergentes fazem parte do pluralismo democrático. Segundo ponto importante é que a Constituição brasileira, como nunca houve em nossa história, foi bastante específica em relação à proteção dos direitos humanos e dos direitos individuais. E a censura atenta contra a liberdade de expressão e atenta contra a liberdade de imprensa, que são dois pilares fundamentais da democracia. Há uma ligação intrínseca e indissociável entre a proteção aos direitos humanos e, consequentemente, a proteção à liberdade de expressão e a proteção à democracia. Professor, qual o risco de ocorrer censura no Brasil? Todas as vezes em que os direitos humanos, em que a liberdade de expressão sofrem restrições, a democracia também sofre restrição. Portanto, nós estamos diante de uma situação ainda muito perigosa, apesar do fato de que a censura dos dois órgãos de imprensa ter sido revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ainda permanece na esfera do Supremo Tribunal Federal um inquérito sigiloso para a apuração de fake news, de notícias supostamente falsas veiculadas contra representantes ou membros daquela corte. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal não deve jamais praticar um ato desse fato, que ele não tem competência para praticar um ato desse fato. O inquérito pelo Supremo só pode ser instaurado para apurar crimes que ocorram nas dependências do Supremo, como diz o próprio regimento. Esse ato, portanto, viola uma competência que é específica do próprio Ministério Público, que é o órgão encarregado de apurar violações à liberdade de expressão, a veiculação de informações falsas, e nós não podemos concentrar o poder de quem julga e o poder de quem apura a responsabilidade pelos fatos
no mesmo órgão. Quando isso acontece, há uma perda da liberdade, há uma ameaça à democracia, há uma afronta ao Estado de Direito. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.